Vou fazer uma breve meditação aqui em 1 de Pedro, capítulo 2, né? Eu queria também fazer sobre o capítulo 1, mas vou fazer parte do capítulo 2. Despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, uma pessoa que se aproxima de Deus, que reconhece a riqueza, o preço, toda a obra e a pessoa de Cristo Jesus, tem que ter essa consciência, despojando-vos, que é tirando, essa palavrinha aqui é como tirar uma roupa, despojando-vos, portanto, de toda maldade, de dolo, tendo consciência de quem é a pessoa do Senhor e da obra que Ele fez por nós, nós temos que ter essa consciência, despojando-vos de toda maldade, de dolo, de hipocrisias, de invejas e de toda sorte de maledicência, de falar mal das pessoas, inveja, desejar as coisas dos outros, hipocrisias, fazer as coisas de forma hipócrita, sem verdade, né? Aí ele vai falar, desejai ardentemente. Olha a expressão, é uma expressão muito forte. Desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas. Sabe aquele estado de criança que vem ao mundo e depois ela sente fome? Sabe quando a criança ela sente fome, ela chora, né? Ela chora e ela fica muito sentida se ela não come, né? Desejai ardentemente, de forma intensa, como crianças recém-nascida, o genuíno leite espiritual. O que é o leite espiritual? Isso aparece em Coríntios, aparece em 1 Epístola aos Coríntios, aparece em Hebreus também. Isso é uma palavra que ela aparece em vários livros, em várias epístolas, né? Aparece em Isaías um conceito sobre esse, né? Desejai ardentemente como crianças recém-nascidas. Acabamos de nascer na fé. A fé acabou de abrir os nossos olhos e Cristo acabou de nos conquistar com seu amor. Então aí a gente acabou o quê? De nascer de novo. Como o genuíno leite espiritual. E isso é a palavra de Deus. Vai chamar o que? De leite espiritual, porque aqui a palavra deixa explícita e deixa clara que existem níveis de revelação. Existe carne, o apóstolo Paulo vai usar a expressão carne. Eu não lhe dei carne porque vocês não podiam suportar, mas eu te dou o que? Leite. E isso não quer dizer que isso seja ruim ou uma forma pejorativa, visto que esse leite ele tem uma função, ó, leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Então esse leite, para começar, ele é relevante, ele é espiritual, ele é a palavra de Deus e ele produz um propósito, crescimento para a salvação. Então, existem níveis de revelação do Senhor e isso vai depender da maturidade de cada um. Agora, isso não quer dizer que uns vão meditar com coisas menores do que o outro. Isso não tem a ver com de forma a você comparar que, por exemplo, uma pessoa mais madura na fé, ele vai ter coisas muito mais profundas e espirituais. Não é bem isso, porque aqui dá a ideia que o leite espiritual ele é uma revelação dada dependendo do que nós suportamos para aprendermos do Senhor e o que está na hora de aprendermos do Senhor, visto que acabamos aqui nessa passagem, acabamos de nascer de novo, somos crianças recém-nascidas na fé, né? E aí ele vai continuar, se é
que já tendes experiências de que o Senhor é bondoso. Para começar, o apóstolo Tiago vai dizer: toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há variação e nem sombra de mudança. Então, nós sabemos que toda boa dádiva, Deus é bom, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo nele crê, aquele que crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Deus deu prova do seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Deus é bom. A misericórdia dele é a causa de nós não sermos consumidos. Então, ele é bom e ele dá demonstração. Tanto é que nós somos ganhos. Ele nos ganha através do quê? Do amor. E nós somos, a Bíblia fala, o apóstolo Paulo fala, o seu amor nos constrange, né? E então o genuíno leite espiritual produz em crescimento para a salvação. Então desejai de forma ardente como criança. Se é, aí ele vai falar, né? Se é que você já tem experiência que Deus é bom, ninguém consegue uma experiência legítima com Deus se primeiro não desfrutar do quê? Da bondade, porque ele nos constrange pelo seu amor. O seu amor é imenso por nós, porque ele não leva em conta os nossos pecados. Ele se aproxima de nós independente das nossas falhas. O apóstolo Paulo vai falar que ele nos deu vida estando nós mortos nos nossos delitos e pecado. Ele nos amou. E ele é bom, porque ele se aproxima de nós. E esse versículo fala o quê? De experiência, de experimentar as coisas boas do Senhor, né? O versículo 4, chegando-vos para ele a pedra viva rejeitada, sim, pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Então está falando de Cristo, a pedra viva, a pedra que vive e ela é rejeitada. Ou seja, outros versículos vai falar que essa pedra, essa pedra, os construtores rejeitados, ó. A pedra que os construtores rejeitaram, quem que são os construtores? É a religião judaica formada, e para nós hoje é a religião cristã que está aposta da verdade de Deus. Então, a pedra que os construtores, que são os religiosos, rejeitaram, essa veio a ser a pedra principal, a pedra angular. Pedra angular está falando o quê? Sabe a pedra que sustenta todo o edifício, todo o alicerce? Essa estrutura, né? Aparece aqui. Então essa pedra, ela vive, é uma pedra viva. Ela é rejeitada por algumas pessoas. Só que para nós existe uma exortação. O versículo 2 fala: desejai ardentemente essa pedra. Ardentemente essa pedra, porque aqui está desejai a palavra, o leite, né? Mas a palavra é o Senhor. O Senhor é a palavra. No princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Então, chegando-vos a Ele, a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Deus Pai, Cristo é a preciosidade. Se lembra que o céu se abriu pela primeira vez na história da humanidade? O céu se abriu quando nosso Senhor Jesus Cristo ele foi batizado. E o céu se abriu e fala: esse é meu Filho amado em quem eu tenho grande prazer. Então, ela é eleita, essa pedra é eleita, é preciosa. Por isso que a Bíblia nos chama de pequenas pedras que são edificados sobre os fundamentos dos apóstolos e profetas, que por sua vez está sendo edificado sobre a pedra angular. Então, primeiro, o Senhor usa muito a alusão
a alegoria de a construção de edifício. O Senhor Jesus é a pedra angular, os apóstolos são os alicerces e nós viemos, somos edificados sobre a doutrina dos apóstolos e dos profetas. Também vós mesmo, como pedras que vivem, nós somos pedras vivas, de um edifício vivo, de um organismo vivo. Olha que lindo! Sois edificados casa espiritual para seres sacerdote santo. Então nós somos uma casa espiritual, uma casa, não são várias casas, não são vários prédios, é uma casa. Uma casa espiritual, fala de unidade, para ser de sacerdócio santo. E fala também dos benefícios dessa salvação e dos benefícios nós ministramos perante o Pai. Antigamente existia a tribo de Levi, que eram sacerdócios diante de Deus. Só eles tinham a capacidade de ministrar diante de Deus, porque eles eram da tribo de Levi, e esse sacerdócio é uma figura da igreja, né? Levi, a tribo de Levi é uma figura da igreja. Hoje toda a pedra viva que se arrepende e deseja ardentemente o leite espiritual depois que nasce, e troca as coisas do mundo e a gente vai chegar lá, pelo leite espiritual, ele se torna um sacerdócio santo. Olha que coisa linda! A fim de oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Então ninguém pode se aproximar de Deus Pai se não for por Jesus Cristo. Você lembra que o Senhor Jesus diz, o Felipe perguntou, mostra-nos o caminho. E ele vai falar, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Um discípulo do Senhor pergunta, Senhor, mostra-nos o caminho, né? E ele fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, ninguém pode apresentar sacrifícios espirituais se não for pelo Espírito Santo em nós, porque a carne de nada aproveita. Então, só através do Espírito e só através pelo intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois isto está na Escritura, eis que ponho em Sião a pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será de modo algum envergonhado. Então, essa vergonha não está relacionado a este mundo, está relacionado à consumação dos séculos, está relacionado a ser escravos do diabo, né? Está relacionado à libertação que nós temos em Cristo Jesus, está relacionado a uma vida genuinamente de liberdade, porque se o Senhor nos libertar, verdadeiramente nós somos livres. E aí, por exemplo, lá em João, os religiosos, né, os edificadores, como para usar uma expressão que foi usada aqui nessa passagem, né? Os edificadores da casa, que são os religiosos, vão falar, nós temos um pai, e nosso pai é Abraão, e o próprio Senhor Jesus vai falar que, olha, se vocês fossem filhos de Abraão, vocês saberiam quem está falando e quem sou eu, né? Vocês me ouviriam. Então, voltando aqui, eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa. Isso está falando de Jesus, né? E quem nela crer, quem crer em Cristo não será de modo algum envergonhado. Para vós outros, portanto, então estão duas classes de pessoas. Uma, aquele que não é envergonhado, aquele que crê e é liberto do governo de Satanás, né? O mundo jaz no maligno, as pessoas andam segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar,
Mas nós que cremos na pedra angular, nós não seremos envergonhados. Mas existe uma outra classe de pessoas no versículo 7. Para vós outros, portanto, que credes, é a preciosidade. Mas para os descrentes, aqueles que não crê na obra completa de Cristo, a pedra que os construtores, que são os religiosos, ou seja, não adianta então, não adianta se envolver com a religião cristã, porque aqui está dizendo que a pedra que os construtores rejeitaram, e quem são os construtores? Os religiosos, que deveriam estar responsáveis para a edificação da casa de Deus. Só que eles estavam o quê? Totalmente distante, eles estavam envolvidos numa religião que os não salvavam, e eles estavam distante do próprio Deus. Essa veio a ser a principal pedra angular. Jesus é a principal pedra angular, a pedra de tropeço, a pedra que todo mundo tropeça. Sabe por quê? Porque todo mundo acha que Jesus e Deus é o seu amiguinho particular, e Deus aceita todo mundo através da sua própria experiência e através das suas obras de bondade. Então a pedra de tropeço e rocha de ofensa, porque para alguns eles tropeçam. Por quê? Porque eles se intitulam diante de Deus espirituais, e Deus não aceita nenhuma espiritualidade e nenhuma religiosidade, a não ser a religião única e verdadeira, que é Cristo, a justificação de Cristo. Pedra de tropeço e rocha de ofensa. Para alguns é ofensa falar assim, só Jesus salva. Hoje na televisão, se você falar na televisão que só Jesus salva, você é um louco. Você é completamente criticado. Porque não, tem várias religiões, tem várias formas de se aproximar de Deus. Então, para a maioria do mundo hoje, Jesus é a pedra de ofensa, é a rocha de ofensa. São estes os que tropeçaram na palavra. Essas pessoas, o mundo está tropeçando na palavra, sendo desobedientes para o que também foram postos. Vós, porém, duas classes de pessoas. O mundo está dividido em duas grandes classes. São três, mas porque são os judeus e são os gentios e o mundo. Não, a igreja e o mundo, né? São os judeus, a igreja e o mundo. Mas depois que acabar, Romanos vai dizer, depois que Deus tratar com a plenitude dos gentios acabar, todos os gentios entrarem, aí o Senhor vai começar a trabalhar com os judeus na 70ª semana de Daniel. Mas não é o assunto aqui. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas. Todo mundo está em trevas, e Deus chama as pessoas das trevas para a sua maravilhosa luz. Anteriormente nós éramos trevas, mas agora nós somos raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Olha que lindo! Vós sim, que antes não erais povo, agora sois povo de Deus. Que não tinhas alcançado misericórdia, agora alcançaste misericórdia. Duas classes de pessoas aqui, né? Os judeus entram nessa classe também. Então, é porque eles eram os construtores e eles rejeitaram o Senhor. Então, eles entram aqui também. Então, duas classes de pessoas. Nesse contexto, duas classes de pessoas. Aqueles que creem no Senhor Jesus, aqueles que não creem no Senhor Jesus. Então, aqueles que creem passam a ser povo. Aqueles que não creem não são povo e não encontram misericórdia diante do Senhor. Amados, exorto-vos, como peregrinos e forasteiros que sois, tendo essa verdade linda, a pedra preciosa, o leite espiritual, o povo
de propriedade exclusiva, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, tendo todas essas verdades, aí vem a exortação. Olha, tendo tudo isto em vista, eu exorto-vos, como peregrinos, vocês são peregrinos aqui nessa terra, vocês não pertencem a este mundo, o Egito não é a casa de vocês, vocês são peregrinos aqui no deserto e no Egito. O mundo vocês não têm nada com o mundo, vocês são de outro espírito, vocês são de outra nacionalidade. Exorto-vos como os peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma. Existe uma batalha na nossa mente, no nosso coração, nas nossas emoções, na nossa alma, batalhando pelo nosso coração, pela nossa mente. Para quê? Para ganhar a nossa mente, o nosso coração, as nossas afeições. E aqui o apóstolo Pedro exorta: olha, como peregrinos e forasteiros que sois, vos abstenha, não se envolva com as coisas carnais dessa terra. O apóstolo Paulo vai falar: aquele que tem, seja como não compra, aquele que compra, aquele que não, que tem, que possui como não possuísse, aquele que compra como não se comprasse. Aqui, a palavrinha ali é pegar as coisas com mão leve. Não se prenda nas suas paixões carnais aqui nessa terra. Casa, carro, família, filhos, embora isso seja relevante e seja tudo um presente de Deus. Mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que aquilo que falam contra vós, tem o seguinte: Deus espera o que da gente? Um procedimento exemplar. Um procedimento, nós precisamos deixar das paixões carnais para nós termos um procedimento entre os gentios. Os gentios são todos aqueles que não são judeus, que não conhecem a Deus. Aqui, os gentios aqui, aquelas pessoas que não conhecem ao Senhor, para que naquilo que falam contra vós outros, como de malfeitores, ou seja, aqueles que te acusam injustamente, sendo você faz isso, eles te acusam segundo os valores deles. Então, por exemplo, se você não faz algumas coisas, você faz só para se promover. Por exemplo, você não gosta de se assentar à roda dos escarnecedores, a fazer coisas que eles mesmos fazem. Aí eles te xingam o quê? De legalista, te xingam de falta de amor, te xingam de tudo. E vão contra você, né? E te chamam de quê? De malfeitor. Eles te julgam através dos valores deles, né? Observando-vos em vossas boas obras, ou seja, eles podem te acusar, mas que eles observem as vossas boas obras. Então aqui não tem espaço para a gente fazer as mesmas coisas que o mundo faz. A gente tem que, uma exortação para nós sermos diferentes. Glorifiquem a Deus no dia da visitação, ou seja, no dia que Jesus abriu os olhos dele para reconhecer o amor de Deus. Você lembra nos primeiros versículos? Se é que tendes visto que Deus é bom, Deus abriu os olhos de todas as pessoas que são filhas genuínas, dizendo para eles assim: eu sou bom, eu morri por amor a vocês. Agora, essas pessoas, se você manter um procedimento puro e completamente distinto do mundo dos gentios, um procedimento piedoso, quando Deus visitá-los na sua conversão, Deus vai trazer, eles vão lembrar do seu procedimento que você teve junto deles. Aquela pessoa é piedosa, aquela pessoa ela é relevante. Glorifiquem a Deus no dia da visitação. Mas, olha, enquanto essa visitação não acontece,
você vai ter fama de malfeitor. Falam contra vós outros como de malfeitores. Eles vão te acusar injustamente, mas, porém, todavia, no dia da visitação, no dia que Jesus, o Espírito, abriu os olhos, tirar as vendas, você lembra que o apóstolo Paulo vai usar lá em Coríntios? O Deus desse século cegou o entendimento desse século, dos incrédulos, ou seja, Satanás, um Deus com D minúsculo, Satanás que vive de forma a governar esse século, cegou o entendimento dos incrédulos. Agora aqui nessa passagem está falando que no dia que Deus visitar aquela pessoa, vai tirar as vendas dos olhos dele e ele vai começar a ver e vai glorificar a Deus pela sua vida, porque agora ele vai ver de forma mais clara. Agora, só para finalizar, o versículo 24 e 25 dessa passagem, para não ficar muito longo. Carregando ele mesmo em seu corpo sob o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, olha, Cristo pagou e carregou no seu próprio corpo os nossos pecados. Mas para quê? Para que nós, mortos para os nossos pecados, vivamos para a justiça. O que nós não devemos fazer? Desejar viver como os incrédulos. Beber, fumar, roubar, falar mentira, viver como todo mundo vive. Então, se você está vivendo próximo de pessoas assim, se aparte dessas pessoas. Comece a viver no corpo junto com pessoas que glorificam a Deus para fortalecer a sua fé. Aí, mortos para o pecado, vivamos para a justiça. Por suas chagas foste sarado. Cristo nos salvou para termos um novo propósito de vida. Nós somos sacerdotes, reis. Nós não vamos ser, nós já somos. Essa é uma verdade espiritual que nós precisamos viver. Porque estáveis, desgarrados como ovelhas. Olha a nossa natureza novamente. Nós éramos desgarrados, nós estávamos em trevas. Não existia nada em nós para agradar a Deus. Nada em nós éramos trevas. Nada em nós agradava a Deus. Agora, porém, vos convertestes ao pastor e bispo da vossa alma. Está falando da pessoa e do ministério do nosso Senhor Jesus Cristo. Vou acabar, irmãos. O que a gente tem que fazer então? Se desligar das paixões carnais desse mundo. Segundo 1 de Pedro, tem exortações bem parecidas com isso. Mas fica para um próximo vídeo.